seja Deus. Quantas e quantas vezes, irmãos, em nossas vidas, na trajetória da nossa vida cristã, nós não nos deparamos com alguns irmãos nossos, louvado seja Deus, de alguns ministérios, ou até do mesmo ministério que nós congregávamos juntos. Quando nós nos deparamos, quantas vezes nós não nos deparamos com irmãos que faziam as coisas para Deus de qualquer jeito, e nós ficávamos, louvado seja Deus, de certa forma chateados com aquilo. Nós ficávamos insatisfeitos com aquela coisa que as pessoas faziam, praticavam, e não era da vontade de Deus. Nós sabíamos, pela simplicidade, pela graça do Senhor em nossas vidas, nós tínhamos essa visão de que alguns dos nossos irmãos não estavam fazendo a obra de Deus com amor, com dedicação, com afinco, com clareza, com honestidade. Nós sabíamos. E Deus está falando conosco, Deus está falando comigo, que é para nós lembrarmos da época das primícias, do primeiro amor, da primeira caridade que nós praticávamos, louvado seja Deus. E não esquecermos, irmãos, em algumas passagens da Bíblia, Jesus, principalmente no Novo Testamento, ou nos 4 evangelhos, Jesus opera vários milagres, irmãos. E em alguns desses milagres, ele fala para a pessoa que recebeu o milagre. Eu falo agora daquele homem que estava à beira daquele tanque há 38 anos, jazendo de uma enfermidade, trazendo uma enfermidade consigo. Eu falo daquele homem, daquele enfermo, que Jesus, ao curar aquele homem, falou assim para ele: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Deus falou para aquele homem também, que pegaram e levaram até a casa da sogra de Pedro, que entraram com ele pelo telhado. Deus, ao curar aquele homem, também falou para ele: levanta, pega o teu leito ou a tua cama e vai para a tua casa. Em algumas das nossas vidas, algumas trajetórias, em algum momento das nossas vidas, irmãos, ou na maioria delas, nós temos que ter essa lembrança. Ah, irmão, mas eu vou lembrar daquilo que eu praticava antes? Não. Irmão, eu vou lembrar daquilo que eu fazia antigamente? Eu vou me regozijar daquilo? Não, irmãos. Mas você vai lembrar da onde Deus te tirou. Quer seja do mundo do crime, quer seja do mundo da prostituição, quer seja do mundo das drogas, quer seja do mundo do álcool, quer seja do mundo da mentira, quer seja do mundo da fofoca. Não importa. É para nós olharmos para trás e lembrarmos de onde Deus nos tirou e nos colocou, aonde nós estamos hoje. Voltando para a palavra, irmãos. Lembra-te, versículo 5. Lembra-te, pois, do Eucarístico. Irmãos, o Espírito Santo está falando, irmãos. Jesus. Irmãos, eu não estava lendo esse versículo. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não proveniente a ti, brevemente a ti virei. Jesus está voltando. É sabendo de nós todos que Jesus está voltando. E quando ele voltar, irmãos, ele quer nos achar com aquele amor que nós tínhamos no primeiro amor, com aquela a prática daquela caridade que nós praticávamos, irmãos. Aquele amor, aquela espontaneidade, aquela graça, aquela singeleza de coração, aquela alegria em servir ao Senhor.
Continuando aqui. E tirarei, versículo 5, parte B. E tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Louvado seja Deus. Jesus, meu Deus. Então, irmãos, que nós prestemos bem atenção no que Deus está falando conosco essa noite. Deus não quer as nossas vidas como, aqui na igreja, um exemplo, como plantados no banco. Deus quer que nós façamos a obra. Deus quer que nós coloquemos a mão no arado. Uma maravilha que o Kaique fez hoje. Uma maravilha que o irmão Kaique fez. Veio aqui na frente, na sua simplicidade, na sua humildade. Veio, louvou. Ah, irmão, mas a igreja louvou mais que ele. Não importa. Lembra de Pedro? No barco? Quando saiu do barco e andou sobre o mar? Quem saiu? Foi Pedro ou foi os 11? Ai, Jesus. Foi Pedro. Pedro que saiu, irmão. Assim como Kaique se levantou de lá e veio para cá. Pedro teve a coragem, a audácia. Até o próprio Jesus, até o Espírito Santo estava me falando comigo sobre essa passagem esses dias, acredita? Eu vendo, eu acho que esses desenhos que o Fabrício assiste aí, e eu vendo, e o Espírito Santo falando no meu coração, eu indagando Deus, eu questionando Jesus. Jesus, mas Pedro foi o único que se levantou, e o Senhor ainda falou, homem de pequena fé, ainda criticou ele, tipo assim, né? Uma pequena crítica, né? Aí o Espírito Santo vai e fala comigo. Fala que para dar um exemplo para todos os 11. É para dar um exemplo, inclusive para Pedro, que se ele não tivesse, louvado seja Deus, falhado um pouquinho ali, ele teria chegado até o final e ter permanecido com Jesus e ter ido até o barco com Jesus caminhando, assim como a gente está caminhando por cima da terra. Ele falhou só um pouquinho. Então, Deus estava mostrando que não era para nós, que não era para aqueles discípulos falharem, que era para eles terem fé. A fé, até mesmo de um tamanho de um grão de mostarda. É para nós termos fé, irmãos, em nome de Jesus. E a palavra dele diz aqui no versículo 6: Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Os nicolaítas, irmãos, eu ainda não me aprofundei na palavra, mas eu creio que eram homens que, contrários aos princípios de Deus, ainda vou buscar sobre isso. Mas para Deus falar esse versículo, o Espírito Santo, com certeza, ele nos dá o entendimento para nós termos essa certeza. Porque ele fala aqui, ó, tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Se Deus aborrece, é porque os nicolaítas não fazem coisas boas. E assim como nós aborrecemos as coisas que os outros irmãos fazem de errado, Deus também aborrece. E se nós nos aborrecemos com o que os outros fazem de errado, e Deus também, assim como nós, se aborrece das coisas que esse povo faz de errado, nós temos um ponto positivo com Deus. Quem crê, amém? Amém. Nós temos um ponto positivo com Deus. Isso é tão notório que ele fala aqui no versículo 7, que é o contexto do versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, irmãos, finalizando essa mensagem, essa breve mensagem, louvado seja Deus, Ele nos dará de comer da árvore da vida. Deus, Ele nos dará de comer da árvore da vida, irmãos, que está lá no céu. Sabe aquela árvore da vida